Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aulinha digital. E hoje a proposta é a seguinte: vamos fazer uma pequena revisão dos tópicos que a gente deu. E o nosso encontro mais tarde é o mais importante. Então, espero que todos estejam logados lá no Duo. Quem não tiver, corre. Porque eu vou fazer a correção do que eu deixei no caderno e no livro, se eu não me engano foram as páginas 56 e 57, e a gente vai corrigir juntos, vamos fazer juntos. Como o 8º ano é uma galera com maior quantidade de gente, eu tive que dividir em 2 grupos. Então, como a gente vai fazer isso, não sei, mas a gente vai fazer, tá? Então, eu vou me dividir lá nos 2 grupos. A galera vai ter que ter um pouquinho de paciência. Se não funcionar, eu vou pro Discord, igual o Pedro e o Matheus. Mas só para vocês, tá? Porque aquilo lá é muito ruim. E então, o que a gente viu esse bimestre? A gente vai fazer uma pequena revisão. O que a gente viu? Vimos coisas bem importantes. Sujeito, tipos de sujeito, núcleo do sujeito, transitividade verbal, verbos transitivos direto, indireto, bitransitivo, intransitivo, seus complementos, que são os objetos. Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês peguem o caderno, leiam tudo que for de importante que eu falei agora dos tópicos, tá? Então, quais são os tipos de sujeito que a gente tem? Simples, composto, indeterminado, inexistente, ou oração sem sujeito, né? Oculto ou elíptico, né? Como a gente viu. Então, eu quero que vocês leiam isso tudo. O que é cada tópico? Por quê? Na nossa aula online, eu vou perguntar um por um, entendeu? Como eu gosto de fazer. Então, eu vou perguntar um por um o que é, o que não é, o que é o núcleo do sujeito. Eu vou dar frases e vocês vão ter que me dizer. Então, a gente vai fazer ao vivo. A gente vai fazer online. Então, eu vou colocar frases, eu vou falar frases. Para isso, vocês tem que estar de boca fechada. Caso alguém fale, eu saio. Vocês vão ficar aí falando com Deus. E eu vou fazer perguntas. Fulano, nessa frase aqui, um menino foi à rua. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples, beleza. E eu vou fazendo frases e aí vocês vão ter que me responder. E quero que vocês saibam a diferença da análise morfológica para análise sintática, né? A análise morfológica é tudo aquilo que a gente denomina o nome daquela coisa, ou seja um substantivo, seja um verbo, seja um adjetivo, seja um predicativo do sujeito. E a função sintática é a função que aquela palavra ou aquela oração tem em relação à análise morfológica. Então, por exemplo, quando eu falo de transitividade verbal, eu estou falando de função sintática, não morfológica, porque ela tem uma função, a função que ela exerce dentro daquela oração. Então, eu quero que vocês estudem. O que é um verbo transitivo direto? O seu complemento, como é que ele é chamado? O verbo transitivo indireto, qual é o principal? Qual é a característica principal de um verbo transitivo indireto? É o quê? Isso aí. É a preposição. E no verbo bitransitivo, eu tenho 2 perguntas para o mesmo verbo. Então, eu fiz a pergunta para o verbo, eu tive 2 respostas, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto que se chama bitransitivo. Quais os nomes dos seus complementos? Objetos. Se o verbo é transitivo direto, objeto direto. Se ele é indireto, objeto indireto. Se ele é bitransitivo, eu tenho o quê? 2 objetos. Então, isso tudo é muito importante para que vocês saibam fazer uma análise sintática, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho e vamos fazer juntos. Eu quero exemplos de oração sem sujeito, né? Que é o nosso sujeito inexistente. Eu quero que vocês façam o exercício que eu vou corrigir, tá ok? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho. Saudades de vocês, espero que esteja tudo bem com vocês, na casa de vocês. E até mais tarde, tá? Beijo!